Existe um instante da vida que dura menos de um suspiro, mas que contém mais realidade do que todos os anos que vieram antes. É o momento em que o corpo para, o mundo parece se afastar, e ainda assim, algo dentro de você continua atento. Não há anúncio, não há clarão, não há julgamento, há apenas uma consciência que não desligou. Chico Xavier insistia que esse é o maior erro que cometemos ao pensar na morte, imaginar que ela começa com o fim. Na verdade, ela começa com a percepção de que nada acabou. Se essa ideia já faz seu peito apertar de um jeito diferente, inscreva-se agora no canal. Não por hábito, mas porque acompanhar esse conteúdo até o fim costuma mudar a forma como muita gente enxerga a própria vida. No exato instante em que o último batimento acontece, a alma não vai para lugar nenhum. Ela permanece, pensando, sentindo, observando. O silêncio que surge não é vazio, é a ausência de ruído físico. E isso causa estranhamento. A consciência tenta se apoiar em algo conhecido, mas o corpo não responde mais. A respiração não vem. O peso desaparece. Surge uma leveza inesperada, quase desconfortável no começo, como se você tivesse soltado algo que segurou por tempo demais. Chico descrevia esse momento como um estado de lucidez sem referência. Você ainda sabe quem é. Reconhece seus pensamentos. Suas emoções continuam ali. É por isso que o choque não é o medo imediato. É a confusão. A alma tenta falar e percebe que não precisa de boca, tenta se mover e entende que o movimento agora acontece de outra forma. Tudo está acontecendo no mesmo instante, sem ordem, sem explicação. Muitos espíritos relatados por Chico percebem o próprio corpo nesse exato minuto, não com horror, mas com uma curiosidade silenciosa, como se olhassem algo que já não os define. Veem pessoas chorando, sentem orações, percebem emoções densas no ambiente. E aqui algo importante acontece. A alma sente o sentimento dos vivos com uma intensidade muito maior do que jamais sentiu em vida. Não são as palavras que chegam, é o estado emocional puro. O desespero pesa como um campo confuso. O apego cria resistência. O amor tranquilo cria orientação. Por isso, Chico sempre dizia que o excesso de desespero dificulta esse primeiro momento. Não porque amar seja errado, mas porque a consciência recém-desligada do corpo ainda está sensível, tentando entender o que mudou. Nesse mesmo instante, muitos espíritos tentam avisar que estão bem, não com voz, mas com intenção. Tentam acalmar, tocar, se fazer perceber e então entendem algo desconcertante. A comunicação mudou. Agora tudo acontece por sensação, por intuição, por presença. É como tentar falar em um idioma que ninguém ao redor ainda conhece. Algumas pessoas ouvindo isso agora já sentiram algo parecido em vida. Aquela sensação de estar consciente, desperto, mas deslocado. Como se estivesse presente e fora do lugar ao mesmo tempo. Se isso já aconteceu com você, escreve nos comentários, eu senti. Não para explicar nada, só para reconhecer. Nesse mesmo primeiro minuto, algo começa a se intensificar por dentro. A consciência percebe que pensar agora não é apenas pensar. Pensar é experimentar. Pensar é reviver. Pensar é sentir de novo. E sem o filtro do corpo, tudo ganha profundidade. Emoções que antes eram abafadas surgem com clareza. Não como culpa, mas como verdade sentida. Palavras nunca ditas aparecem como peso no peito. Gestos simples ganham importância enorme. Não porque alguém mostra, mas porque a alma sente o impacto real que tiveram ou deixaram de ter. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, dentro do mesmo instante inicial, como se a consciência estivesse se expandindo por dentro. Se enquanto você escuta isso, algo começa a se mover silenciosamente aí dentro, escreve nos comentários, estou entendendo. Não é para o canal, é para você marcar esse momento.
E ainda dentro desses primeiros minutos, a alma percebe algo que muda completamente a sensação de solidão. Uma presença, não uma figura. Uma sensação clara de que não está sozinha. Essa percepção não chega com palavras, mas com alívio. Como se alguém dissesse, sem som, você não se perdeu. Chico afirmava que esse amparo acontece desde o primeiro instante, mas só é percebido quando a consciência diminui a resistência. Quando o medo cede, mesmo que por um segundo, a sensação de abandono desaparece. Tudo isso acontece sem que o tempo avance. É o mesmo minuto, apenas mais profundo. E é exatamente por isso que esse instante inicial é tão decisivo. Porque nele, a alma já sente o que cultivou em vida. Não como castigo, mas como estado. A morte não cria nada novo. Ela apenas revela. Nesse mesmo instante inicial, algo curioso acontece com a percepção. A alma começa a notar que não existe mais uma separação clara entre pensamento e sensação. Antes, em vida, você pensava primeiro e sentia depois. Agora, tudo acontece junto. Pensar já é sentir. Lembrar já é reviver. E isso torna esses primeiros minutos intensos, não pelo medo, mas pela profundidade. Chico Xavier explicava que, nesse estado, a consciência fica extremamente sensível. Pequenas emoções se tornam amplas. Pequenas lembranças ganham peso. Não porque crescem artificialmente, mas porque o corpo, que antes amortecia tudo, não está mais ali. A alma percebe que sempre sentiu muito mais do que admitia. Apenas não tinha espaço para perceber. É nesse ponto que muitos espíritos sentem uma espécie de aperto interno, não físico, emocional. Uma percepção clara de tudo aquilo que foi deixado para depois, conversas que nunca aconteceram, pedidos de perdão adiados, afetos guardados por orgulho ou medo. Isso não surge como acusação, surge como constatação silenciosa. A alma entende de uma vez o valor do tempo que tinha. Mas, ao mesmo tempo, algo equilibrante acontece. Junto dessa clareza, vem uma estranha compaixão por si mesmo. A consciência percebe que fez o que conseguiu com o nível de entendimento que tinha. Chico dizia que esse é um dos momentos mais humanos da morte, porque a alma não se julga como um tribunal. Ela se enxerga como alguém que esteve aprendendo. Se você sente agora uma mistura de desconforto e alívio ao ouvir isso, escreve nos comentários, faz sentido. Não precisa explicar, só reconhecer. Ainda dentro desses primeiros minutos, a percepção do ambiente muda completamente. Não há mais foco em detalhes externos. Sons, cores e formas ficam menos importantes. O que ganha destaque é o campo emocional ao redor. A alma percebe o clima das pessoas próximas, não pelas palavras, mas pela vibração. Sente quando alguém chora por amor. Sente quando alguém chora por apego. E sente quando alguém ora com serenidade. Chico Xavier dizia que nesse instante a alma aprende algo que os vivos demoram a entender. O amor tranquilo ajuda mais do que o desespero barulhento. Não porque a dor seja errada, mas porque a consciência recém-desligada precisa de estabilidade para se organizar. Por isso, esse primeiro momento é tão delicado. Nesse mesmo minuto, muitos espíritos tentam permanecer atentos aos vivos. Não por apego consciente, mas por cuidado. Querem proteger, avisar, confortar, e então percebem algo sutil. Não podem mais interferir da mesma forma. Isso gera um sentimento breve de impotência, mas também um aprendizado imediato. A alma entende que precisava ter feito mais, enquanto podia tocar, falar, estar presente fisicamente. Esse entendimento não dura tempo. Ele acontece como uma expansão. Tudo é percebido quase ao mesmo tempo. Chico dizia que a noção humana de tempo não se aplica aqui.
O que chamamos de minutos é, na verdade, um estado de consciência em profundidade. E nesse estado surge uma pergunta silenciosa que não vem em palavras, mas em sensação. O que realmente importou? Não é uma pergunta filosófica, é um sentimento direto. A alma sente o peso real das coisas. Aquilo que parecia enorme em vida perde importância. Aquilo que parecia pequeno se torna central. É por isso que muitos espíritos relatam que nesses primeiros minutos, dinheiro, status, disputas e vaidades simplesmente não aparecem. Não porque sejam proibidos, mas porque não têm densidade emocional suficiente para se manifestar ali. O que surge são relações, afetos, intenções, escolhas feitas no silêncio. Se isso está tocando você agora de um jeito diferente, escreve nos comentários: estou sentindo. Não é engajamento vazio, é consciência ativa. E ainda nesse mesmo instante, algo começa a se tornar evidente. A alma percebe que não está sozinha, mesmo sem ver ninguém. Não é uma presença externa clara, é uma sensação de sustentação. Como se houvesse algo impedindo que ela se perdesse nesse mar de percepções. Chico dizia que esse amparo existe desde o primeiro segundo, mas só é percebido quando o medo diminui. Esse apoio não fala, não orienta com palavras, apenas sustenta. E essa sustentação muda tudo. A sensação de queda desaparece. A confusão começa a se organizar. A alma entende que não precisa correr, não precisa resistir, não precisa se agarrar ao que ficou. E então, ainda dentro desse mesmo primeiro minuto, algo se revela com muita clareza. A morte não criou nada novo. Ela apenas retirou o ruído. Tudo o que a alma sente agora já estava ali antes, apenas abafado pela correria, pelo medo, pela distração da vida física. É por isso que Chico insistia tanto que a morte revela, não transforma. Ela mostra quem você foi de verdade quando ninguém estava olhando. Mostra o que você cultivou no silêncio. Mostra o que você evitou sentir. E essa revelação, embora intensa, não é cruel. Ela é justa, porque vem acompanhada de algo essencial. A possibilidade de compreender. E compreender nesse estado já é começar a se libertar. Nesse ponto, algo muito delicado acontece. A alma começa a perceber que não precisa mais se esforçar para existir. Em vida, quase tudo exigia esforço. Respirar, reagir, decidir, sustentar uma imagem, segurar emoções. Agora, existir não cansa. E essa ausência de esforço causa estranhamento. Como se pela primeira vez você estivesse sendo sustentado por algo que não precisa controlar. Chico Xavier dizia que esse é um dos momentos mais difíceis de explicar com palavras humanas, porque ele não tem forma nem som. É uma sensação de repouso consciente. Você não dorme, você não apaga, mas também não luta. A consciência simplesmente está. E nesse estado, muitas tensões internas começam a se dissolver sozinhas. Ainda dentro desses primeiros minutos, a alma começa a perceber o quanto passou a vida inteira contraída. Contraindo sentimentos, contraindo palavras, contraindo vontades. Tudo aquilo que foi reprimido em vida começa a se manifestar como sensação. Não como explosão, mas como liberação lenta. Um alívio que vem acompanhado de entendimento. É comum que, nesse instante, a alma sinta uma vontade profunda de pedir perdão. Não porque alguém exige, mas porque agora percebe o impacto real de pequenas durezas. Um tom de voz, um silêncio prolongado, um gesto que faltou. Chico dizia que, nesse estado, a consciência entende algo que em vida raramente entende. A intenção pesa tanto quanto a ação. Mas junto dessa percepção surge algo equilibrante. A alma percebe que também foi ferida, que também carregou dores que nunca soube nomear. E essa compreensão traz compaixão, não só pelos outros, mas por si mesma.
É um momento raro em que a consciência deixa de se acusar e passa a se compreender. Se você está ouvindo isso e sente uma espécie de aperto calmo no peito, escreve nos comentários: agora entendo. Não é explicação, é reconhecimento. Nesse mesmo instante inicial, a noção de identidade começa a se expandir. A alma ainda sabe quem foi, mas percebe que não se resume àquele papel. Não é apenas o nome, a profissão, a história pessoal. Existe algo mais amplo sustentando tudo isso. Chico descrevia isso como um alargamento da consciência. Não é perda de identidade, é ampliação. Essa ampliação faz com que a alma perceba conexões que antes não via. Relações ganham novo sentido. Pessoas que pareciam distantes aparecem emocionalmente próximas. Outras que estavam sempre presentes perdem peso. Não por rejeição, mas por compreensão. A alma passa a sentir os vínculos pelo afeto real, não pela proximidade física. Nesse ponto, muitos espíritos sentem uma surpresa silenciosa. Percebem que o amor não ficou para trás. Ele não dependia do corpo. Ele continua ativo. Mais claro, inclusive. Chico dizia que o amor é a única coisa que atravessa a morte sem sofrer alteração. Tudo o resto muda de forma. E ainda dentro desse mesmo primeiro minuto, a alma começa a perceber algo que muda completamente a sensação de medo. Ela entende que não há urgência, não existe um lugar para onde precise correr, não existe uma prova para passar. Existe apenas um processo de reconhecimento. Essa ausência de urgência é desconcertante para uma consciência acostumada à pressa, mas, ao mesmo tempo, profundamente calmante. A alma percebe que não precisa se agarrar ao que ficou, nem temer o que virá. Tudo está acontecendo no ritmo exato que precisa acontecer. Chico dizia que esse é o momento em que muitos espíritos entendem, ainda que sem palavras, que viver foi uma preparação constante. Não para a morte, mas para esse estado de clareza. Tudo o que foi vivido deixou marcas, e essas marcas agora se manifestam como sensação de leveza ou peso. E aqui surge uma verdade silenciosa. A morte não decide nada. Ela apenas mostra. Não existe condenação externa, existe coerência interna. A alma sente exatamente aquilo que cultivou, não como castigo, mas como reflexo. Se isso está tocando você agora de uma forma diferente, escreve nos comentários: estou presente. Não é para ninguém ler, é para você se ancorar nesse instante. Ainda nesse mesmo minuto, a alma percebe que aquilo que mais pesou em vida foi a resistência. Resistência a sentir, resistência a mudar, resistência a amar com vulnerabilidade. E ao perceber isso, algo começa a soltar. Não de uma vez, mas o suficiente para aliviar. É nesse ponto que muitos espíritos sentem uma gratidão inesperada. Gratidão não pela morte, mas pela clareza. Pela oportunidade de finalmente enxergar, sem distração. Chico dizia que essa gratidão é um sinal de maturidade espiritual, mesmo em almas que nunca se consideraram religiosas. E então, ainda dentro desse mesmo instante inicial, algo se estabiliza. A consciência encontra um eixo. Não é alegria intensa, não é tristeza, é equilíbrio. Um ponto interno onde tudo começa a fazer sentido sem precisar ser explicado. E quando esse eixo se forma, a alma entende algo que muda completamente a relação com a vida que ficou para trás. Nada do que foi vivido se perdeu. Cada gesto, cada palavra, cada escolha permanece registrada na consciência, não como culpa, mas como aprendizado. Esse entendimento não encerra o processo, mas ele encerra o medo. E encerrar o medo nesses primeiros minutos é a maior libertação que a alma pode experimentar. Nesse ponto em que o medo já não domina mais, a alma começa a perceber algo sutil, mas decisivo.
Ela entende que não precisa mais se definir pelo que perdeu. O corpo ficou, os objetos ficaram, os papéis sociais ficaram, mas aquilo que realmente a sustentava continua inteiro. Essa percepção não vem como pensamento formulado, vem como certeza silenciosa, uma sensação firme de continuidade. Chico Xavier dizia que, nesses primeiros minutos, a alma descobre que sempre confundiu identidade com função. A função acabou, a identidade permanece, e essa descoberta é profundamente libertadora. Porque tudo aquilo que exigia defesa, comparação ou validação simplesmente perde sentido. Não há mais ninguém para impressionar. Não há mais necessidade de justificar escolhas. Existe apenas a verdade sentida. Ainda nesse mesmo instante, a consciência percebe algo curioso. A culpa não se sustenta quando não há mais medo. Ela até tenta surgir, mas se dissolve rapidamente diante da clareza. O que permanece não é culpa, é responsabilidade lúcida. A alma não se acusa, ela aprende. E aprender nesse estado não dói, transforma. É aqui que muitas pessoas erram ao imaginar esse momento como pesado ou sombrio. Ele é intenso, sim, mas não é cruel. Chico insistia que a justiça divina não funciona como punição, e sim como revelação. A alma sente exatamente o que construiu, mas sente também a possibilidade de compreender e seguir adiante. Nada está fechado, nada está perdido. Nesse mesmo primeiro minuto, algo que parecia confuso começa a se alinhar. Emoções se organizam, pensamentos se acalmam. A consciência encontra um ritmo próprio, diferente daquele da vida física. Não há pressa, não há cobrança, existe apenas presença. Estar presente deixa de ser um esforço e se torna o estado natural. Alguns espíritos descrevem esse momento como um assentar interno, como se algo finalmente tivesse encontrado o lugar certo. Chico dizia que essa sensação é o oposto do desespero. É quando a alma percebe que não caiu no vazio. Ela apenas mudou de eixo. E é nesse estado que a alma começa a sentir algo muito específico. Gratidão pela lucidez. Não gratidão pela morte, mas pela clareza que ela trouxe. Pela possibilidade de enxergar sem distração. Pela chance de compreender o que realmente importava. Essa gratidão não é euforia, é serena, profunda, estável. Se você está ouvindo isso agora e sente um silêncio diferente dentro de você, escreve nos comentários, eu estou aqui. Não como engajamento mecânico, como presença consciente. Chico Xavier dizia que esse instante inicial revela algo que deveria ser ensinado em vida, mas raramente é. Nada do que você viveu foi inútil. Mesmo os erros, mesmo as dores, tudo construiu camadas de consciência que agora se revelam. E perceber isso traz uma paz que nenhuma explicação racional consegue oferecer. Ainda dentro desses primeiros minutos, a alma entende que aquilo que mais pesou em vida não foram os acontecimentos, mas a forma como reagiu a eles. E essa compreensão não gera condenação, gera escolha. A consciência percebe que, se reagiu de um jeito antes, pode reagir de outro depois. A liberdade não acabou. Ela apenas mudou de forma. Esse entendimento sela algo importante. O instante inicial, que começou com confusão e estranhamento, agora se sustenta em equilíbrio. A alma não está mais tentando voltar, não está mais tentando resistir. Ela está presente. E estar presente nesse estado é tudo. Chico dizia que quando a alma alcança esse ponto nos primeiros minutos após deixar o corpo, o restante do processo se torna aprendizado, não sofrimento, porque o medo já não governa. E onde o medo não governa, há espaço para a consciência. E agora fechamos o ciclo que começou lá no início, aquele segundo em que tudo deveria acabar. Mas não acabou. Ele não foi o fim.
Foi a retirada do ruído. Foi o momento em que a vida mostrou sua continuidade sem precisar de palavras. Talvez você tenha começado ouvindo isso com curiosidade, talvez com medo, talvez apenas por interesse, mas se chegou até aqui, algo já se moveu. Porque entender o que a alma experiencia nos primeiros minutos após deixar o corpo não serve para preparar a morte, serve para reorganizar a vida. Chico Xavier nunca falou da morte para assustar. Ele falou para acordar, para lembrar que viver com consciência torna esse instante inicial mais leve, mais claro, mais verdadeiro. No fim, a morte não pergunta o que você teve, ela revela o que você se tornou. E aquilo que você se tornou começa a ser construído agora, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há escolha, enquanto ainda há presença. E essa é a revelação mais silenciosa e mais poderosa desses primeiros minutos.